A mitologia celta é uma das mais diversificadas do mundo, com histórias que abrigam as mais diversas criaturas. Algumas delas têm um comportamento bondoso e pacífico, enquanto outras são monstros horrendos e cruéis. E agora veremos algumas das criaturas mais fantásticas da cultura celta. Certamente, o Leprechaun é uma das figuras mais emblemáticas da mitologia celta, sendo muito popular no folclore da Irlanda. Geralmente representado como um homem diminuto, medindo entre 30 e 50 centímetros de altura, o Leprechaun faz parte da família dos duendes e gnomos. Ele vive em meio aos arbustos, ou em pequenas tocas feitas em troncos das árvores das florestas, onde passa seus dias trabalhando em um único pé de sapato. Como sapateiro, encarregado de fazer os calçados para o povo das fadas, o Leprechaun faz somente um par de sapato por ano, pois estes itens são imbuídos com magia e são extremamente raros. O Leprechaun também é conhecido por ser o guardião de tesouros valiosos, como potes cheios de moedas de ouro. Por essa razão, eles costumam evitar os seres humanos, que movidos por sua ganância sempre buscam capturar os Leprechauns. Apesar de quase sempre estarem associadas às florestas e bosques, algumas criaturas da mitologia celta também habitam as águas do mar. As Selkis são seres humanoides que vivem no mar, mas diferente das versões tradicionais das sereias encontradas em outras culturas, as Selkis têm a capacidade de assumir a forma de focas marinhas e voltar para sua forma humana de acordo com sua vontade. Para mudar de forma, basta que a Selkie nade até a praia. Uma vez em terra firme, ela retira sua pele de foca, assumindo a forma de uma bela jovem. Quando retornar ao mar, ela veste novamente a pele de foca e mergulha na água. Existem também Selkies masculinos, que também são descritos como sendo muito bonitos em sua forma humana. Eles procuram mulheres humanas que estão insatisfeitas com sua vida amorosa. Se uma mulher quer fazer contato com um macho Selkie, ela tem que ir até uma praia e derramar 7 lágrimas no mar. A origem das Selkies está envolta em mistérios. Alguns acreditam que elas um dia foram seres humanos que, vítimas de alguma maldição, foram condenadas a viver como animais até o fim dos seus dias. Já outros acreditam que as Selkies são, na verdade, as almas daqueles que se afogaram e estão presos entre o mundo material e o espiritual. Quando pensamos em fadas, normalmente nos vem à cabeça a imagem de criaturas bondosas e alegres, que estão sempre voando e dançando em meio às árvores e florestas. Mas também existem fadas sombrias, que não poupam esforços para prejudicar os seres humanos. Um bom exemplo de uma fada maligna é a Lianan Shid, também chamada de fada amante no folclore irlandês. A Lianan é retratada como uma mulher muito bela, que vive próximo aos túmulos dos cemitérios e sempre busca amantes masculinos, principalmente os viúvos que vão visitar os túmulos de suas falecidas esposas. Dizem que quando um homem se torna amante de Lianan Shid, ele estará condenado a ter uma vida curta, mas repleta de prazeres e alegrias. Uma antiga lenda conta que certa vez um artista estava sofrendo com a falta de inspiração para criar uma música. Então Lianan apareceu para ele e, em troca de seu amor, ofereceu a inspiração necessária para que ele continuasse seu trabalho. O artista aceitou o trato e viveu dias repletos de paixão com Lianan. Ele compôs as mais belas canções já escritas e ganhou muito dinheiro. Mas conforme os dias passavam, a loucura tomou conta de sua mente e ele morreu sozinho vagando em meio às colinas da Irlanda. Outro exemplo de fada maligna são as temíveis Banshees, cujo grito é tão alto e aterrorizante que é capaz de tirar a vida de uma pessoa. As Banshees vivem nas regiões escuras das florestas e frequentemente são encontradas em cemitérios, onde vagam em meio aos túmulos derramando lágrimas de sofrimento e rancor. O grito das Banshees é um prenúncio da morte, anunciando que o fim da vida está próximo, seja da pessoa que ouviu o grito ou de um parente próximo a ela. A lenda das Banshees vem de um antigo costume celta, onde algumas mulheres eram contratadas para entoar coros melancólicos pela morte de algum membro importante da nobreza. As Banshees poderiam aparecer tanto na forma física quanto espiritual, e seu grito mortal pode ser ouvido a quilômetros de distância,
tornando impossível a tentativa de fugir das garras da morte. Apesar de também fazer parte da família das fadas, os Spriggans têm pouca coisa em comum com seus parentes, e talvez sejam as criaturas mais estranhas da mitologia celta. Spriggans são geralmente seres masculinos com um corpo distorcido e feio, mas muitas vezes seus corpos são feitos de madeira e folhas de árvores. Apesar de quase sempre serem pequenos, os Spriggans são considerados fantasmas de gigantes, que mesmo habitando corpos mais frágeis, mantiveram sua antiga força descomunal. Em algumas histórias, quando irritados, eles podem tomar proporções gigantescas, restaurando por um pequeno período de tempo toda a magnitude de seu passado como gigantes. Os Spriggans vivem em velhas ruínas de castelos, onde guardam tesouros enterrados e adoram fazer o mal contra aqueles que os ofendem. Eles eram culpados por trazer má sorte, fazendo com que uma casa fosse derrubada ou um prédio desabasse, e até mesmo se o gado fosse roubado, a culpa era dos Spriggans. Assim como acontecia em muitas culturas do passado, os celtas acreditavam na existência de locais sagrados e amaldiçoados, que muitas vezes eram habitados por criaturas devoradoras de homens. Os Kelpis são seres espirituais presentes principalmente no folclore escocês. Eles vivem nos lagos e pântanos sombrios. Os Kelpis se assemelham a grandes cavalos de pelagem escura e aparência cadavérica. Eles podem assumir uma bela forma humana para atrair pessoas para perto da água, onde subitamente são atacados e devorados pelo monstro. Em alguns casos, os Kelps levam suas vítimas para a água, devoram-nas e jogam as entranhas na beira da água. Apesar de ser uma criatura sombria e assustadora, acredita-se que a lenda das Kelpis serviam como um aviso para as crianças e jovens não fossem sozinhos até os lagos, onde poderiam sofrer acidentes e se afogar. Com a chegada do cristianismo à Escócia no século VI, as crenças folclóricas sofreram alterações e as Kelpis passaram a ser associadas com a figura de Satanás, já que eles passaram a ser retratados como um híbrido de um animal com cascos e corpo humano, semelhantes aos sátiros da mitologia grega. A crença no mundo espiritual também influenciava boa parte da vida na cultura celta, onde acreditava-se que a alma dos mortos passariam pelo julgamento dos deuses. Somente os dignos poderiam entrar no outro mundo. Mas caso uma pessoa fosse desprezível, cruel e desonrada em vida, ela poderia ser rejeitada pelos deuses, sendo condenada a viver como um espírito errante, conhecidos como Sluagh. Presentes no folclore irlandês e escocês, os Sluagh eram almas de pessoas maléficas que, mesmo após a morte, ainda mantiveram seu comportamento encrenqueiro e destrutivo. Como o único espírito não representava grande ameaça, os Sluagh formavam grupos que se deslocavam como nuvens fantasmagóricas e que geralmente vinham da direção oeste. Eles buscavam entrar na casa de pessoas moribundas e, portanto, próximas à morte, com a intenção de roubar suas almas e acrescentá-las à sua nuvem melancólica. Por essa razão, as janelas de uma casa que estavam voltadas para o oeste eram por vezes mantidas fechadas para afastá-los de suas vítimas. Outro ser que existe entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos é o cruel Abhartach, uma criatura vampiresca que se levanta de seu túmulo para beber o sangue humano. Os antigos habitantes da Irlanda temiam se aproximar dos cemitérios durante a noite, certos de que seriam atacados pelo Abhartach. Diz a lenda que Abhartach era originalmente um anão muito perigoso, conhecedor de magias poderosas e que adorava fazer maldades por onde passava. Cansado de ver seu povo sofrer, um chefe tribal, que era também um grande guerreiro, matou o anão. Ele foi enterrado em pé, mas no dia seguinte ele retornou como um vampiro, e agora era ainda mais poderoso que antes. O chefe tribal o matou uma segunda vez, mas novamente o anão retornou à vida, até que um sábio druida instruiu o guerreiro a matá-lo uma terceira vez e enterrar seu corpo de cabeça para baixo, pondo um fim na existência do monstro. O interessante sobre essa lenda é que de fato existe um lugar na Irlanda conhecido como o Túmulo do Gigante, onde moradores locais acreditam que Abhartach está enterrada até hoje.
Conforme a Idade Média se aproximava, muitas lendas celtas foram adaptadas e incluídas nos contos medievais que surgiram. A besta ladradora é um monstro que aparece nas lendas do rei Arthur e tem sua origem no folclore galego-português, que por sua vez carregavam muitas influências do folclore celta. Essa criatura bestial teria nascido do amor proibido entre uma princesa e um demônio, e por essa razão, sua própria existência já seria algo maléfico e prejudicial para o mundo. Semelhante aos grifos da mitologia grega e asiática, a besta ladradora é um híbrido de diversos animais, com pés de veado, cauda de leão, corpo de leopardo e cabeça de serpente. Sendo o fruto de uma relação maligna, a besta ladradora só poderia ser morta por um cavaleiro do Santo Grau. O monstro encontraria seu fim em um combate épico com o cavaleiro Palamedes, que aparece nas lendas medievais de Tristão e Isolda. Algumas das lendas mais antigas da cultura celta contam sobre a Grande Guerra pelo domínio da Irlanda, entre os povos divinos de Tuatha de Danann e os demoníacos fomorianos, que eram seres gigantes e monstruosos vindos do mar ou do centro da terra. O maior guerreiro dos fomorianos e o mais poderoso de sua espécie era conhecido como Belor, o do olho maligno. Belor era um gigante e, de acordo com diferentes versões da história, pode ter 1, 2 ou 3 olhos, um dos quais é venenoso e incendiário, detentor de uma força inigualável e um poderoso olho mágico. Durante as batalhas, Belor lançava jatos de fogo, capaz de derreter e incendiar tudo em seu caminho. Apesar de parecer invencível, Belor foi morto durante uma batalha na qual enfrentou o grande deus Lugh, que, empunhando uma lança flamejante, foi capaz de transpassar o olho de Belor, pondo um fim em seu reinado de terror. A mitologia celta é tão vasta que continua a ser estudada e desvendada até os dias de hoje. E muito de sua influência pode ser vista em obras literárias, cinematográficas nos dias atuais. E qual foi a sua criatura favorita? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Até a próxima!